Bom dia, meu povo, graças e paz. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje eu gostaria de falar de transformação, né? E aí me veio Romanos capítulo 12, versículo 2, que fala assim: Não vos conformei com este mundo. Quando ele fala isso, ele fala dos costumes do mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transformai-vos pela renovação da nossa mente. Algumas versões falam. Porque devemos começar a pensar espiritualmente, né? Que se refere de fato que tudo o que é nos dado é dado pela graça, é dado pela cruz. E é obtido pela fé e não pelas obras. Então, tudo que é nos dado é dado pela graça e não pelas obras. Não adianta você querer tentar fazer o bem para barganhar com Deus algo em troca que você não vai conseguir. Porque tudo já foi nos dado e foi nos dado pela graça. Então com Deus não se barganha. Amém? Para que experimentamos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existem pessoas que entendem o que é servir e ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador, porque na palavra dele, que é a Bíblia, existem todos os ensinamentos para todas as áreas da nossa vida. E tem muita gente que começa essa caminhada e logo no início, quem nunca tentou, assim que você entende esse amor, que você está vivendo aquilo, você quer converter todo mundo, a sua vontade é sair falando de Jesus para todo mundo, para os seus amigos, querendo que a galera, tem gente que não tem muita sabedoria e quer que enfiar Jesus de goela abaixo no outro de todo jeito. E na verdade não somos nós, é o Espírito Santo que convence. E muitas das vezes não é com suas palavras, é com suas atitudes. Existem dois tipos de pregações. Existe a pregação silenciosa e a pregação falada. A pregação falada é tudo aquilo que você lê e tudo aquilo que você fala. Tudo aquilo que você fala para as pessoas. E a pregação silenciosa é aquela que você prega com suas atitudes. Quando a sua pregação silenciosa não vai de acordo com aquilo que você fala, você descredibiliza a palavra de Deus. Porque você fala a palavra de Deus, mas suas atitudes não correspondem àquilo que você fala. Isso é muito sério. Principalmente para quem não entendeu o que é ser cristão, que vê você falando uma coisa e fazendo outra. Então essa pessoa que não é cristão ainda olha para você e fala: que Deus é esse? Que ela tanto fala, mas não faz metade daquilo que ela fala. Então você descredibiliza a palavra de Deus. Você acaba descredibilizando Deus com suas atitudes. Tem muita gente que na igreja é super santa. Tem muita gente que na igreja é aquela pessoa super correta, aquela pessoa super de Deus, mas quando chega em casa se transforma de uma forma sobrenatural, em que não tem nenhuma atitude de Deus. E aí representa descredibiliza na verdade a palavra de Deus, às vezes para o marido, que ainda não é convertido, descredibiliza a palavra de Deus para os seus filhos, principalmente na adolescência. Fala: poxa, pai e mãe não corresponde a nada aquilo que ela fala. Eu vi uma história uma vez que um adolescente falou para a mãe: poxa mãe, eu gostaria que pai vivesse dentro da igreja, porque lá na igreja ele nos ama de verdade, mas quando chega em casa ele só dá berro, ele só grita e ainda bate na gente. Então esse tipo de pregação silenciosa, que é a nossa pregação com atitudes, se ela não corresponder àquilo que a gente fala, a gente descredibiliza a palavra de Deus. E hoje em dia, um dos fatores que mais afastam pessoas de Cristo são exatamente esses crentes, porque não são cristãos, acho que é assim que se fala. Porque um cristão de verdade, ele vive o que ele fala. E quando você vive o que você fala, você não descredibiliza a palavra de Deus. Isso é muito sério,
porque você está tirando a credibilidade do próprio Deus com as suas atitudes. Às vezes tem um vizinho, né, tem uma outra história também de uma família que ia para a igreja, e o vizinho do lado ele não era crente, ele era de uma outra religião, e via lá o cara, né, todo domingo indo para a igreja de manhã e à noite, e quando chegava em casa, meu irmão, ele quebrava o pau com a esposa e falava nomes de baixo escalão, batia nos filhos, batia na esposa, e aquilo descredibilizava a palavra de Deus, porque para o outro que não conhecia Cristo, não sentia nem vontade de conhecer, porque sabia que aquilo ali não era verdade. Isso é muito sério. Então, para você viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você tem que estar 100% conectado nele. E eu vou dizer para você, não é fácil, porque todos os dias se levantam situações para você descredibilizar a palavra dele. Às vezes, né, no trânsito, que quando você leva uma fechada lá, quando passa um motoqueiro abençoado, e você, né, e ali você se cala, porque você entende que você é cristão, você entende que você é filho, você sabe que o outro é falho, e uma das coisas que você não pode fazer, nem eu nem você, que nós não podemos fazer, é queimar o filme de Jesus. Então não queime o filme de Jesus. Se você assumiu essa responsabilidade, se você assumiu ser cristão de fato e de verdade, não queime o filme de Jesus. Tem muita gente, tem muito cristão que está dentro da igreja e quando senta com os outros irmãos, o assunto principal é falar de uma outra pessoa que não está na mesa. E a palavra diz pra gente não sentar na mesa dos escarnecedores. E quando alguém de fora percebe aquele movimento onde só tem pessoas que se dizem ser cristãos, estão falando de outra pessoa, principalmente de mal, falando coisa ruim ou até sendo fofoca, sabe? Aquilo ali descredibiliza totalmente a palavra de Deus. E isso é muito sério, porque você está queimando o filme de Jesus. Quando as pessoas agem dessa forma, acabam queimando o filme de Jesus. E isso é muito sério, porque Jesus ele pagou um preço muito alto. E os apóstolos também pagaram um preço muito alto para poder trazer essa palavra com muito afinco, muito vigor e muita verdade e muita certeza. Para a gente chegar agora e ficar descredibilizando a palavra dele, tratando as pessoas com desrespeito, com desamor, com falsidade, com mentira, com fofoca. Nada disso vem de Jesus e nada disso vem de um cristão. O cristão não pode se comportar dessa maneira, sabe? E o verdadeiro cristão, ele é uma pessoa que ele acolhe, sabe? Ele acolhe, ele cuida, independente de quem seja. Independente de quem seja. Tem muitas pessoas, voltando aqui, né? Que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Então tem muita gente que entra no cristianismo e fica na boa vontade. Tudo aquilo que é bom é massa, tudo que é bom é maravilhoso, tudo que é bom é bom. E tem gente que se conforma com o bom, né? E aí tem um próximo nível que é o agradável. O agradável é exatamente aqueles cristãos em que o posicionamento deles está agradável. Ele aceitou Jesus, ele conhece que Jesus é o Senhor e o único Salvador, mas já faz um bom tempo que ele não leva ninguém para a igreja, nem muito menos fala de Jesus Cristo para alguém que está precisando, nem muito menos tem o discernimento do Espírito de entender que a alma de alguém está precisando de um apoio, um consolo. Ele se levanta mesmo sem querer ir, ele vai para ajudar, porque ele sabe que não é a vontade dele, é a vontade de Jesus e do Espírito Santo que está operando nele para fazer com que ele leve boas novas para as pessoas que precisam. Tem muita gente nesse exato momento que está tentando tirar a vida, e às vezes é uma pessoa que está próxima a você, e só pelo simples fato de você não estar conectado na videira verdadeira e ter o discernimento do Espírito Santo para falar com você, você ouvir a voz de Deus. Às vezes você até ouviu, mas você está cansado demais, você está viciado demais com alguma coisa, às vezes você está apaixonado demais, você não escuta a voz do Espírito Santo direcionando você para um determinado lugar para livrar uma pessoa de uma depressão, de uma agressão, de um suicídio.
e tem a perfeita vontade de Deus, que essa perfeita vontade é o que Ele quer para a nossa vida, que é um terceiro estágio. É quando você se levanta, se posiciona e vai viver realmente o que é ser cristão. Quando eu falo levantar, se posicionar e viver o que é verdadeiramente ser cristão, é conseguir desfrutar da perfeita vontade de Deus. Porque tudo que é perfeito na nossa vida só pode vir através de Deus. Não tem como vir de uma outra forma, de uma outra maneira. Tudo que não vem de Deus não é perfeito. E tudo que não vem de Deus, além de não ser perfeito, é enganação. Quando eu falo isso, eu não estou falando de religião, eu estou falando de ser cristão, que vai muito mais além de religião. Então essa é a palavra que eu quero deixar para vocês, é a questão da transformação. O que é que você pode fazer de bom para alguém hoje? Agora faça de coração, sem segunda intenção. Faça realmente de coração. Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus, e não pelas suas vontades. Todo dia a gente tem que matar o nosso ego. Todo dia a gente tem que deixar a nossa vaidade de lado para poder exalar o bom perfume de Cristo. E a última palavra e o último conselho que eu tenho, pego isso para mim e também quero que vocês entendam, é: não queimem o filme de Jesus. Tenha ele como seu amigo. E toda vez que você estiver num lugar em que você reparar que aquele lugar ali Jesus não estaria, você saia, porque é exatamente o que ele faria. Não participe de determinadas conversas, não participe de determinados assuntos. Se não for para edificar, para exaltar e para levantar alguém, não fale, se cale. E se você perceber que Jesus naquela mesa não sentaria, também não sente. Esse é um verdadeiro cristão. Você tem que entrar na vida das pessoas para transformar a vida das pessoas, e não para ser transformado pelos maus costumes. Amém? Deus abençoe vocês e tenham um excelente dia em nome de Jesus.